Pessoal, tudo bem? Boa noite, espero que estejam muito bem. É, Então, olha só, além daqueles vídeos que a gente fez sobre resolução de exercício e também explicando, né, sobre as expressões numéricas, né, as ordens que a gente tem para resolver, né, meio que são níveis que a gente usa entre parênteses, colchete e chave na resolução dos exercícios, né? Então, a gente tem uma ordem operacional também, potencialização, multiplicação e divisão, e soma e subtração nas ordens respectivas, né, da esquerda para a direita. Quem vier primeiro tem prioridade. Então, antes da gente encerrar esse bloco de expressões numéricas, eu trouxe um enigma, né, um desafio para a gente fazer. Então, só um minutinho. Ó, o enigma diz o seguinte, ó. Eduardo é funcionário de um Aras, tá? Aí ele explica no momento seguinte o que é um Aras. Uma fazenda especializada na criação de cavalos. Certo dia chegaram dois caminhões, tá? Um do Aras Shop e outro do Cavalo e Companhia, certo? Desculpa. Tá. Esses caminhões traziam consigo cavalos novos, tá? Eduardo conseguiu descobrir o número de cavalos de cada caminhão contando as patas que conseguia ver, ou seja, ele conseguia ver a quantidade de patas, daí conseguia inferir quantos cavalos tinham, porque olha só, normalmente um cavalo deve ter tecnicamente, né, quatro patas, ou seja, se ele conta, por exemplo, 12 patas, quantos cavalos tem aqui, né? Se são 12 patas, né? Naturalmente tem 3 cavalos. Por quê? Porque cada cavalo tem 4 patas, ou seja, se você divide as 12 patas em, em 4 partes iguais, você gera o valor 3, né? Então é 12 dividido por 4 é igual a 3, ou seja, são 3 cavalos. Certo? Então olha só, o momento seguinte, o texto seguinte, segundo parágrafo, né, diz o seguinte pra gente, ó. Em seguida, chegaram outros dois caminhões, um de cada empresa, com novos cavalos. Dessa vez não foi possível contar a quantidade de patas, né? O porteiro do Arais, que sabia quantos cavalos tinham em cada caminhão, resolveu fazer uma brincadeira com Eduardo. Ah, tá, eu não falei, mas Eduardo é esse carinha aqui, ó. É o rapazinho que tá contando. E olha só, o primeiro caminhão, Cavalo e Companhia, trouxe consigo 32 patas, tá? De animais lá dentro, né? De cavalos. Aí só resta pra gente saber quantos cavalos tem aqui. E o outro, né? O outro caminhão, o Aras Shop, trouxe consigo 48 patas, tá? Então, olha só, o porteiro do Aras, né? Que sabia quantos cavalos tinha em cada caminhão, resolveu fazer uma brincadeira com o Eduardo, dando somente duas informações. São essas informações aqui, ó, que iremos usar para resolver o problema, tá? O segundo caminhão de cavalo e companhia trazia o triplo, né, de cavalos do primeiro. Tá? Então eu vou só colocar uma legenda aqui pra gente conseguir identificar o que é cada coisa. Olha só, quando eu colocar primeiro caminhão C, isso aqui quer dizer o seguinte, ó. Primeiro caminhão, cavalo e companhia, tá? E companhia. Então, quando eu coloco o segundo aqui, é a mesma coisa, tá? Só que troca o primeiro ali. Aí a outra legenda que eu vou dar é a seguinte, ó. Primeiro caminhão H, tá? Ou seja, é o primeiro. Da mesma maneira que foi aí de cima, né? É o primeiro caminhão do Aras Shopping. Então, primeiro caminhão Aras. Então é só para a gente se identificar aqui, tá? E também vale para o segundo. Então é só para a gente se identificar no problema. Ele quer saber quantos cavalos foram entregues nesse dia. Quando a gente vai
pensar na quantidade total, a gente não vai pensar nem só na primeira remessa de cavalos, nem só na segunda, né? A primeira remessa é a entrega dos 2 primeiros caminhões. E a segunda é a entrega dos 2 caminhões que vieram depois que o Eduardo não conseguiu contar. A gente vai ter que juntar esses valores, né? Então, concorda comigo que se eu fizer assim, ó. Primeiro caminhão de cavalo de companhia, mais o primeiro caminhão do cavalo Aras, mais o segundo caminhão do cavalo de companhia, mais o segundo caminhão, né, do Aras. Isso aqui vai me dar o valor total de cavalos, né? Concordam? Então, se eu somo a quantidade de cavalos em todos os caminhões, eu logicamente tenho o valor total, né? Deixa eu apagar aqui para a gente ter um pouco mais de espaço para pensar sobre as coisas aqui. Então, veja a informação que ele tem aqui no primeiro balão. Ó, aqui, ó. O menor caminhão, né, que é o caminhão do cavalo companhia, trouxe 32 patas. Olha só a informação. Ele disse que foram 32 patas, tá? Patas não é cavalo. Então a gente vai ter que transformar essa quantidade de patas aqui em quantidade de animais, que é o cavalo. Ou seja, 32, vamos dividir por 4 e o resultado vai dar pra gente 8. Ou seja, o primeiro caminhão, esse aqui, ó, trouxe 8 cavalos. 8 cavalos. Vamos pro segundo, tá? Esse aqui, né, o primeiro caminhão do Aras Shop trouxe consigo 48 patas, ou seja, são 48 patas, que resulta no valor de quantos animais, né? O da fração aqui, então 48 dividido por 4 é 12, tá? Então são 12 cavalos. Certo? Então o primeiro caminhão do Aras Shop trouxe consigo 12 cavalos. Agora que vem a informação que a gente precisa retirar do enigma que foi dado pelo porteiro, né? Que foi a seguinte, ó. O segundo caminhão do cavalo de companhia trouxe o triplo do primeiro cavalo. O que é o triplo de alguma coisa? O triplo é você multiplicar por 3. Ou seja, se o primeiro caminhão trouxe 8, o triplo é 3 vezes 8, certo? E o segundo enigma aqui, ó, o segundo caminhão do Aras Shop está levando 3 cavalos a mais que o primeiro. Então, olha só, percebam uma coisa. Quando eu quero dizer que eu quero enfatizar algo numa expressão numérica, eu quero que essa coisa seja calculada primeiro, né, eu tenho que dar prioridade a ela. Né? E como é que a gente dá prioridade nas expressões numéricas? Colocando um operador de bloco, né? Aquele que vai dar prioridade para a gente. No caso, o operador que tem prioridade em relação aos outros é o parênteses, né? Ou seja, quando ele fala que está levando 3 cavalos a mais que o primeiro, isso quer dizer que a quantidade de cavalos do primeiro, que é 12, mais 3 cavalos, né? Ou seja, a gente tem que calcular isso aqui primeiro antes de fazer qualquer coisa ali, né? Ou seja, 12 mais 3. Agora vamos fazer o cálculo em si, né? Eu vou levar essa quantidade, vou trocar aqui a cor do pincel e vou levar essa quantidade aqui para cima. Ou seja, vão ser 8 mais 12 mais 3 vezes 8 mais 12 mais 3. Então, agora a gente já caiu, já não é mais um problema de raciocínio, né? A gente caiu numa expressão numérica, tá? Agora a gente vai usar os conceitos que a gente aprendeu para resolver essa expressão e conseguir ajudar aqui o Eduardo a contar quantos cavalos chegaram no Aras. Então, primeiro a gente começa com o parênteses, né, que ele tem prioridade a todos os outros, a chave, colchete, né, e dentro dele a gente tem uma soma, que é 12 mais 3. A gente repete aqui o restante, né, 3 vezes 8, e soma esse valor aqui que dá 15. Tá? Agora a gente tem 1, 2, 3 somas e uma multiplicação. Pela ordem das operações, a multiplicação se sobrepõe, né? A 12 mais 3 vezes 8, 24. Mais 15.
Agora vamos fazer esse cálculo aqui em cima, tá? Como são 4 somas, a gente pode fazer 2 a 2 que não vai ter problema. Tá? Então vamos fazer primeiro essa. Então 12 mais 8 é 20. E faremos a seguinte, ó. 24 mais 15, vamos fazer aqui em cima, para não ter nenhum problema de resultado. Então 5 mais 4, 9, e 2 mais 1, 3, 39. E 20 mais 39 é igual a 59, tá? Perfeito. Então, ao todo, né, nesse dia foram entregues 59 cavalos. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do problema que eu trouxe, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender como resolve ele e até a próxima. Obrigado.